Olá! Mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. E nesta sexta-feira, o estudo reserva para nós grandes exemplos. Estaremos estudando o livro de Daniel, capítulo 1. Daremos início à primeira parte deste estudo e nas demais sexta-feiras daremos continuidade a este maravilhoso livro, o entendimento desse maravilhoso livro. Mas para iniciarmos, eu sinto no meu coração que eu devo entoar um refrão de um hino que eu gosto muito. E este hino, ele exalta a grandeza de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E é isso que vamos aprender. Aprender que Deus é tremendo e que Ele está no controle de todas as coisas. Então vamos lá? Eu vou lhe dar um tempinho. Corra lá, pegue sua Bíblia e vamos dar início ao estudo de Daniel, capítulo 1. E aí, já pegou a sua Bíblia? Então vamos dar início a esse estudo. Começaremos fazendo a leitura de todo o capítulo. E logo depois eu vou trazer pontos específicos que trazem a essência desse capítulo 1. Vamos lá. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. É importante que vocês circulem essa palavrinha, sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração, circula aí a palavra ração, de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e a que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs-se um nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego.
E Daniel assentou, circula essa palavra aí, assentou, no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Graça e misericórdia, é importante também que a gente grife aí. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, permaneceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despeceiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Oh glória! Oh maravilha! Quão importante a gente ler a palavra. E neste momento eu pontuei aqui no meu estudo algumas coisas que são interessantes, sabermos e estarmos a par sobre o livro, sobre a essência do livro de Daniel. Uma delas é quem é Daniel? Quem foi Daniel? Daniel era um jovem nobre da linhagem de Jerusalém, onde o seu nome tinha um lindo significado. Daniel significava que Deus é o meu juiz. Olha que coisa linda. Deus é o meu juiz. Além disso, Daniel, ele tinha uma característica muito importante. É uma característica que nos é confiada a partir do momento que entendemos a essência de Deus na nossa vida, que é a obediência. Então, Daniel, ele tinha esse caráter de obediência. Esse princípio para ele era de suma importância. Então, ele era uma pessoa muito obediente. Ele era muito, além de nobre, ele tinha muita sabedoria, muita inteligência. Era um jovem dotado de muita inteligência. No versículo 1, capítulo 1, aqui a gente lê que o rei Joaquim, ele foi subordinado a Nabucodonosor a partir do momento que sitiou Judá.
quando a gente chega no versículo 2, a gente vai ver que o motivo dele sitiar Judá não foi só o objetivo imperialista de estar assumindo o poder do império, do reinado de Judá, mas foi justamente a essência de Deus, a soberania de Deus, permissão do Senhor que Nabucodonosor sitiasse, tomasse, Judá. E assim se fez. No versículo 2 aqui, o Senhor entregou. Aí você me pergunta, Elisângela, por que o Senhor permitiu o reino de Judá fosse sitiado? O povo naquela época vivia muito em pecado, em desobediência. Era um povo que não queria reconhecer o seu Deus. E Deus justamente usou essa invasão para que eles entendessem quem era Deus, o verdadeiro Deus na vida deles. No versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. A gente precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele não brinca. E Nabucodonosor, ele foi tão sagaz que ele não queria só sitiar Judá. Ele também, por permissão do Senhor, ele trouxe para o seu reino, o reino da Babilônia, todos os utensílios da casa do Senhor. Olha só. Além de sitiar, tudo que tinha na casa do Senhor, em Judá, foi tirado. Foi permitido que se tirasse tudo dali. E além disso, ele não queria só os utensílios, os bens materiais daquele lugar. Ele também trouxe para a Babilônia jovens nobres, de boa linhagem, inteligentes. Ele não queria aqueles à margem, ele só queria os inteligentes, os nobres, para fazer parte do seu reino. E é justamente isso que nós vamos meditar e entender. Qual era o plano de Deus permitindo que este povo fosse escravizado, deportados para a Babilônia, para viver sobre as ordens do rei. E neste processo, dessa permissão do Senhor, sendo Nabucodonosor o instrumento de Deus para trabalhar na vida do povo de Jerusalém, de Judá, a ação do rei Joaquim na época foi justamente que esse povo viesse a sofrer. Ele era o rei, de Judá. Então, a posição dele como rei foi justamente se submeter a essa invasão. Qual é a posição de Daniel quando ele é deportado? Naquele momento que ele foi deportado, não só ele, mas como seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram submetidos à perda da própria identidade. Então eles foram pressionados. Então a primeira coisa em relação à sua identidade foi a mudança de nome. Então o objetivo do rei Nabucodonosor foi que os nomes fossem mudados para que engrandecesse aos deuses da Babilônia. Então Daniel, que era Deus o meu juízo, passa a ser Betelsazar, que significa o Deus principal da Babilônia. Ananias, o Senhor é gracioso, passa a ser Sadraque, servo de Acu,
Acu era o deus da lua. Misael, quem é igual a Deus? Esse era o significado do nome dele. Passa a ser Mesaque. Quem é este? Azaria, o significado do seu nome era o Senhor ajuda, o Senhor é o ajudador. E ele passa a ser chamado de Abidnego. E então o significado deste nome era servo do nego. Então eles, ao chegar na Babilônia, ser deportados pelo rei para a Babilônia, Daniel e seus amigos passam por uma mudança muito drástica, principalmente na sua própria identidade, com a troca de nomes. E além disso, o rei Nabucodonosor, ele já havia conversado com seus servos, né? Aquelas pessoas que o serviam, como a gente viu aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos. Ele deu ordem para que eles preparassem a ração. Então eu pedi até para vocês circularem aí ração, grifarem. Ração significa o alimento. Então ele fez como se fosse hoje, a gente fez um cardápio, né, desse povo que foi deportado, inclusive Daniel e seus amigos, para que durante 3 anos se alimentasse daquele cardápio que ele preparou. Quando a gente fala sobre alimentação, Daniel, por ser muito obediente ao Senhor, ele faz uma proposta ao eunuco de que ele não comeria os manjares do rei, mas que ele poderia sim estar se alimentando de legumes. Aí a gente para pensar, mas os legumes também não fazem parte da iguaria dos alimentos do rei? Sim, fazem parte. Mas o cardápio que foi preparado para todos os deportados, ele já havia, com certeza, o rei já havia consagrado aos seus deuses. Trazendo para a nossa vida hoje, né, esse exemplo para as nossas vidas, diante as circunstâncias do mundo em que vivemos, vamos dizer que o mundo é o alimento. O alimento em que o inimigo das nossas almas nos apresenta todos os dias a bandeja. Qual bandeja deste mundo devemos comer? Além de obedecer o Deus que ele crê, Daniel não se contaminou com os manjares que o rei apresentou. Assim somos nós. A palavra de Deus diz que a gente vive neste mundo, mas não somos deste mundo. O que é que a gente escolhe se alimentar todos os dias? Quais são as bandejas e manjares que são oferecidos que nós não estamos vigiando ou estamos cegos espiritualmente para entender que não é o manjar que o Senhor quer que nós comamos? Então este é um grande ensinamento para as nossas vidas. O que a gente muito vê hoje em dia é a dificuldade, muitas vezes, talvez por medo, talvez por não querer ser rejeitado pelo mundo aí fora, pela sociedade, pela comunidade em que vivemos. Mas que referencial nós vamos demonstrar ou ter para com esses que estão à nossa volta? Então essa fidelidade com Deus, ela tem que ser constante. É difícil? É muito difícil.
mas só conseguiremos vencer sustentados pelo Senhor Jesus. E Daniel, ele se submeteu, né, aos hábitos daquele lugar, porém não se contaminou com os hábitos daquele lugar. Ele precisava viver ali porque ele foi deportado, e aquela deportação foi algo permitido pelo Senhor. Daniel era um homem obediente. Aí você se pergunta, meu Deus, o povo de Judá vivia em pecado, não reconhecia Deus como Deus, e por que um servo tão temente ao Senhor, tão fiel, foi deportado com seus amigos? Era preciso, entre aqueles que não acreditavam no Deus Todo-Poderoso, entre aqueles que estavam em muitos pecados, não reconhecendo Deus como seu único suficiente Deus e Salvador, precisava estar entre eles aqueles que realmente confessavam o Senhor, porque era através da vida daqueles que confessavam o Senhor, o povo que estava ali exilado teria a oportunidade de reconhecer Deus, o todo soberano, Deus soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor. O povo que foi deportado juntamente com Daniel precisava entender, através da vida de Daniel, o Deus que tudo pode, o Deus da salvação. E é por isso que muitas vezes sofremos por antecipação, sofremos em meio às lutas da vida, o dia a dia, a nossa rotina, e não entendemos que muitas vezes o que passamos é para que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas. E aqueles que ainda não conhecem o Deus verdadeiro possam entender que há um Deus que transforma. Mas para isso é necessário obedecer. Não rejeitar as coisas que não agradaria nem a Deus, nem edificaria a sua vida. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E não ache você que as lutas que você tem passado é porque você está em pecado. As lutas, muitas vezes, que você tem passado é porque você luta por aqueles que estão lá fora, que precisam reconhecer Deus na sua vida, para que eles tragam esse Deus para as próprias vidas. É difícil, é muito difícil, mas temos que crer que Deus nos honrará de tal forma que aqueles que não acreditaram passarão a crer e dirão: realmente, ela tem um Deus, ele tem um Deus que tudo faz por ela, que guarda, que protege, que exalta. E nos próximos capítulos iremos entender como Deus honrou a Daniel devido à sua obediência. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e que essa palavra ela fique enraizada no seu coração, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestido da sua graça, bondade e misericórdia, porque só assim conseguiremos caminhar para o alvo, que é Cristo Jesus.